Olá, bom dia. Aqui é a professora Carminha Ribeiro, professora de Geografia. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto muito interessante e muito importante, que é a população mundial. Então eu separei alguns tópicos, alguns conceitos básicos para trabalhar com vocês hoje. O primeiro, a população absoluta. O que seria essa população absoluta? Ela pode ser chamada também de população total, ou seja, de determinado país, estado, cidade ou área qualquer. Depois vem a densidade demográfica, também chamada de população relativa. A ideia é ter uma relação, uma proporção entre a população absoluta e a área total do local, ou seja, vai gerar um dado chamado habitante por quilômetro quadrado. É uma relação muito interessante. Aqui com esses dados, a gente consegue explicar certinho por que existe aquela frase. O Brasil é um país populoso, porém não povoado. Quer dizer o quê? Que o Brasil apresenta uma grande população absoluta, porém uma densidade demográfica muito baixa. No Brasil existe também verdadeiros desertos demográficos, ou seja, vazios demográficos. Agora eu irei um pouco falar sobre o crescimento demográfico. Segundo a estimativa da Organização das Nações Unidas, a população mundial, no final de 2010, atingiu a cifra dos 7 bilhões de pessoas. Chegará aos 7,5 bilhões em 2016 e provavelmente a 8 bilhões em 2025. Isso aí são fontes da ONU. Quais são os principais motivos que levaram ao crescimento da população mundial? O primeiro foi a Revolução Industrial e, consequentemente, a urbanização da humanidade. Hoje, em pleno século XXI, a principal característica dessa fase do crescimento demográfico é o que chamamos de quê? De transição demográfica. A transição demográfica é um fenômeno que é caracterizado pela diminuição das taxas de natalidade e mortalidade, seguido pelo aumento significativo da expectativa de vida. À medida em que as condições médico-sanitárias, tal como a urbanização da humanidade, ela vai atingindo todas as regiões do planeta, consequentemente, de certa forma, a qualidade de vida das populações, elas tendem a melhorar, consequentemente, os índices de mortalidade. Tende a diminuir à medida em que as sociedades vão se industrializando, os índices de mortalidade diminuem e a expectativa de vida, graças à qualidade de vida, tende a aumentar. Crescimento demográfico. A população de um país, ela pode crescer ou diminuir basicamente por meio de dois processos. O primeiro processo diz respeito à diferença entre a população emigrante, a população que sai do país, menos a população imigrante, aquela que entra, visto que o indivíduo que sai do país como emigrante, ele entra em outro como imigrante. Sendo assim, nós temos um segundo processo que trata-se da diferença entre o nascimento e óbitos. E essa diferença é caracterizada principalmente pela diferença entre as taxas de natalidade e as de mortalidade, na qual nós damos o nome de crescimento natural ou crescimento vegetativo. Agora nós iremos ver um pouco sobre o que diz respeito à pirâmide etária. O que seria essa pirâmide etária? A pirâmide etária ela é um gráfico que mostra a distribuição dos grupos de idade que formam o conjunto da população dividido em duas colunas. Mostra também a estrutura por sexo. As principais características da pirâmide etária, no que diz respeito aos países ou regiões subdesenvolvidas, é que ela tem a sua base alongada e o seu topo estreito. Já nos países ou regiões desenvolvidas, ocorre justamente ao contrário. Por quê? Porque ela tem como característica a sua base estreita, o seu meio alongado, seguido pelo seu topo. Esse fenômeno, no qual é a pirâmide etária,
ela aproxima-se de um formato simular ou retangular. Nós chamamos esse fenômeno de transição demográfica. A transição demográfica é um fenômeno no qual é caracterizado pela diminuição nos índices de mortalidade e natalidade e por um aumento significativo da expectativa de vida. A transição demográfica, ela demonstra a transição de um país jovem para um país de população madura. Continuando no que diz respeito principalmente às questões das taxas de mortalidade no mundo, podemos afirmar que apresentou uma redução devido aos seguintes motivos. Primeiro motivo, a urbanização, que de certa forma foi favorecida pela industrialização, e devido a esse processo, graças à urbanização e à industrialização da humanidade, houve a introdução de novas técnicas sanitárias e higiênicas, que favoreceu significativamente o aumento da qualidade de vida da população. Consequentemente, no que diz respeito à questão da taxa de natalidade, também apresentou-se uma redução, primeiro por causa da diminuição da mortalidade, visto que, com a revolução médico-sanitária, as pessoas passaram a viver mais e algumas doenças que até então não existia a cura. A partir das inovações técnico-sanitárias, houve ali a erradicação de algumas doenças, consequentemente a urbanização, de certa forma, favoreceu e muito a queda na taxa de natalidade, pois, principalmente as mulheres que viviam em ambientes industrializados e urbanizados, com elas estão inseridas no mercado de trabalho. Através desses fatores, acaba ali, de certa forma, favorecendo uma queda de fecundidade. Visto que as mulheres que moram em regiões rurais, elas tendem a ter uma taxa de fecundidade maior em relação às mulheres que vivem em ambientes urbanizados, industrializados. E conforme houve principalmente essa preocupação com esse crescimento da população em alguns países, o governo, no geral, ele procura incentivar a política de controle da natalidade, limitando o número de filhos por família. No próximo slide, falaremos sobre as principais teorias demográficas que se desenvolveram ali no século XIX, visto que essas duas teorias, que eram teorias antagônicas, influenciaram, de certa forma, o pensamento demográfico a nível mundial. A primeira teoria, vamos falar sobre a teoria malthusiana, que foi criada por Thomas Robert Malthus, que nasceu em 1766 e morreu em 1834. Segundo a teoria malthusiana, ela defende que o princípio de que a população aumenta em progressão geométrica e os meios de subsistência em progressão aritmética. Então, de certa forma, segundo Malthus, existe um descompasso entre crescimento da população e produção de alimento. O seu objetivo era demonstrar que a população tende a aumentar mais rapidamente do que a produção de alimento. Ele queria nivelar a produção de alimento e, principalmente, o crescimento populacional. Malthus não levou em conta o desenvolvimento industrial que o mundo estava passando e, principalmente, ele não levou em conta as inovações técnicas que iriam favorecer uma evolução médico-sanitária do mundo. Fora isso, para representar o lado oposto da moeda, nós temos a teoria reformista, marxista, idealizada por Karl Marx, o pai do socialismo, nascido em 1818 e morreu em 1883. De certa forma, Marx foi um dos mais severos críticos da teoria de Malthus, sobretudo no que diz respeito à origem da pobreza, como responsabilidade do indivíduo e não
das relações sociais, traduzindo o pensamento marxista em relação à teoria reformista. Marx, ele acreditava que a origem, de certa forma, do crescimento populacional e o descompasso entre produção de alimento estava simplesmente no crescimento populacional entre si, mas na questão da população e principalmente na questão da falta do acesso da população aos alimentos. Marx, ele acreditava também que por meio de uma revolução socialista, a sociedade iria se nivelar, os problemas da sociedade seriam sancionados e, consequentemente, iria ocorrer um equilíbrio natural entre a produção de alimentos e, principalmente, ao crescimento populacional. Bem, gente, pela aqui eu encerro essa videoaula e espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre o assunto.